Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. No corredor iluminado pelo brilho dos troféus recém-conquistados, a conversa não era sobre comemorar, era sobre legado. O Flamengo fechou um ciclo que rivaliza o auge de 2020, com conquistas no estadual, na Supercopa, na América e no Campeonato Nacional, enquanto cada jogador deixava sua marca em noites grandes e decisões pesadas. Entre aplausos e cobranças, a temporada de 2025 redefiniu quem dita o ritmo no vestiário e quem precisará recomeçar noutro endereço. O protagonismo de quem sustentou o plano ficou evidente nos momentos em que o time precisou de cabeça fria e execução fina. A lateral direita encontrou sua voz definitiva, transformando insegurança em propriedade técnica e competitiva, em partida continental decisiva. O desempenho de alto nível cravou a titularidade sem margem para debate e empurrou a diretoria a acelerar um acordo que dá previsibilidade ao setor por longo período. Não foi uma boa fase, foi uma afirmação. Na zaga, o eixo de liderança resistiu ao calendário exaustivo e entregou regularidade rara. Em um ano de maratona, a solidez do miolo defensivo manteve estrutura e serenidade, dialogando com a comissão técnica e amortecendo turbulências. Convocação não veio, mas a performance sustentada colou o rótulo de referência, aproximando o defensor do panteão que a torcida aguarda para quem levanta taças com constância e sobriedade. No meio, a batuta criativa orquestrou a temporada mais produtiva da carreira, mesmo com idade avançando. Com 31 anos, somou 64 jogos, sendo 56 como inicial, marcou 25 vezes e deu 20 passes decisivos, superando o brilho de 2019. Em novembro, a assinatura até 2028 não foi apenas papel, foi uma declaração de prioridade esportiva e afetiva. O reforço do miolo, apresentado em junho, encaixou de imediato. Em 32 partidas, só em 4 não iniciou o jogo, assinando 5 gols e 3 passes decisivos, enquanto ajustou saída de bola e coberturas com precisão. A adaptação rápida em torneio global sinalizou maturidade competitiva, elevando o patamar da zona central e oferecendo alternativa de comando em diferentes formações. Sob as través, a narrativa exigiu calma. Uma falha num palco intercontinental virou cicatriz pública, mas o arco completo conta outra história. Titular absoluto em 68 de 78 compromissos, protagonista em campanha que recolocou a América no armário do clube. Entre altos e baixos, a curva aponta para crescimento, sustentando confiança e autoridade no jogo grande. Nem todos, porém, atravessaram um ano com saldo. Uma chegada badalada em agosto, com custo de 9 milhões de euros, algo em torno de 58 milhões e meio de reais naquele momento, não se traduziu em domínio do corredor. Em 19 aparições, 15 como inicial, viu a concorrência transformar dúvidas em certezas e não confirmou a promessa embutida no investimento, deixando a avaliação sob o prisma de custo-benefício. No setor criativo, o meia de joelho vigiado viveu um roteiro de interrupções. Foram 34 jogos, 23 como titular, sob o peso de cuidados físicos e uma polêmica pública que expôs bastidores médicos e exigiu mudanças. Em meio à oscilação, faltou continuidade para estabilizar influência, e a temporada cobrou transparência e proteção institucional para evitar que ruídos se sobreponham ao campo. O atacante equatoriano virou tema por decisões e comportamentos. Melhor em campo numa final intercontinental, atravessou expulsões repetidas em curto intervalo, ficou ausente na decisão continental por suspensão e acumulou cobrança de arquibancada por aparições noturnas fora do contexto competitivo. Titular em boa parte do ano, perdeu capital simbólico num período em que autocontrole era requisito, e precisará reequilibrar narrativa e entrega. A contratação mais cara da história carregou expectativa equivalente.
Com etiqueta próxima de 195 milhões e 100 mil reais, entrou forte, assumiu vaga e escreveu capítulo decisivo ao marcar o gol do título nacional. Ainda assim, viu o rendimento cair, perdeu espaço no torneio intercontinental e deixou dúvidas sobre se o investimento encontrou seu ponto ótimo. O talento é inegável, a consistência, ainda em aprovação. No ataque, o primeiro reforço do ano chegou com missão de segurar a linha enquanto o artilheiro principal se recuperava de grave lesão. Essa titularidade nunca se consolidou. Chegou a ficar fora de relacionamentos em alguns compromissos, viu colegas improvisados ocuparem seu lugar e agora se aproxima de saída rumo ao Pumas, do México, numa solução que atende à necessidade de minutos e oxigena o setor. Entre os que navegaram na zona intermediária, houve quem alternasse picos e vales mantendo utilidade. Jogadores de lado, alas e armadores preencheram lacunas, somaram minutos relevantes e sustentaram a engrenagem nos meses de pressão. Ao final, ficaram num limiar respeitável, sem explosão estatística, mas com participação que a comissão técnica valoriza na construção de um elenco que resiste a maratonas. Houve também quem estivesse presente sem se tornar figura. Um goleiro de base e um zagueiro jovem tiveram aparições tímidas, mais como reservas de segurança do que como protagonistas. Em temporadas longas, esse papel é parte do ecossistema, garante treinamento forte, dá cobertura em emergências e prepara terreno para evolução, mesmo que o palco ainda não tenha sido iluminado. No outro extremo, alguns nomes encerram o ciclo em baixa. Volante de chegada recente, lateral de imposição e atacante de velocidade ficaram à margem do calendário, somaram poucos minutos e devem buscar novos caminhos na janela para recuperar espaço. Um zagueiro jovem, testado em momentos específicos, não correspondeu às exigências técnicas e mentais e entra no grupo que precisa amadurecer fora dos holofotes do Maracanã. O bloco de veteranos de suporte. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Luiz Henrique se surpreende com o meia do Flamengo. Quero ele aqui no PSG. O vídeo que viralizou nas redes sociais neste fim de semana mostra um momento inesperado e cheio de emoção. Luiz Henrique, atacante brasileiro que brilha no Paris Saint-Germain, aparece em uma entrevista descontraída, mas não hesita em revelar sua admiração por um jogador do Flamengo. Com um sorriso espontâneo e palavras firmes, ele declara: "Quero esse meia aqui no PSG." A frase, curta e direta, foi suficiente para incendiar o noticiário esportivo e provocar uma onda de especulações sobre o futuro do craque rubro-negro. A reação imediata dos torcedores foi de surpresa e orgulho. Muitos não esperavam que um atleta que atua em um dos maiores clubes do mundo se manifestasse de forma tão clara sobre um jogador do futebol brasileiro. O comentário de Luiz Henrique foi interpretado como um reconhecimento internacional da qualidade do elenco do Flamengo, que já vinha chamando atenção por suas conquistas recentes. A imprensa esportiva não perdeu tempo e passou a repercutir a fala em programas de televisão, rádios e portais digitais. Analistas destacaram que o interesse de um jogador do PSG em contar com um meia rubro-negro reforça a valorização do futebol brasileiro no cenário europeu. Mais do que isso, abre espaço para discussões sobre possíveis negociações futuras. Dentro do Flamengo, o comentário foi recebido com entusiasmo. Dirigentes e membros da comissão técnica viram na fala de Luiz Henrique uma prova de que o trabalho realizado nos últimos anos está rendendo frutos além das fronteiras nacionais. O meia citado, cujo nome não foi revelado no vídeo, já vinha sendo apontado como peça fundamental na engrenagem do time. Torcedores rubro-negros transformaram a declaração em motivo de celebração. Nas redes sociais, multiplicaram-se mensagens de apoio ao jogador e de orgulho pelo reconhecimento internacional. Muitos destacaram que o Flamengo não apenas conquista títulos, mas também forma atletas capazes de despertar interesse nos maiores clubes do planeta. Especialistas em mercado da bola analisaram que a fala de Luiz Henrique pode ter impacto direto nas próximas janelas de transferências. O PSG, conhecido por investir pesado em contratações, poderia considerar a possibilidade de sondar o meia do Flamengo. Isso colocaria o clube carioca em posição estratégica para negociar, caso haja interesse em abrir mão de uma de suas estrelas.
O vídeo também reacendeu o debate sobre a importância da base rubro-negra e da capacidade do clube em revelar talentos. O meia citado por Luiz Henrique é visto como resultado de um processo de formação sólido, que alia técnica, disciplina e mentalidade vencedora. Esse modelo de desenvolvimento é cada vez mais valorizado no mercado internacional. Rivais do Flamengo reagiram com cautela. Alguns torcedores de outros clubes reconheceram o mérito do jogador rubro-negro, enquanto outros preferiram minimizar a declaração de Luiz Henrique, alegando que se tratava apenas de uma fala descontraída. Ainda assim, o burburinho foi suficiente para manter o assunto em evidência por dias. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Jornais franceses e espanhóis destacaram a fala de Luiz Henrique, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo um celeiro de talentos admirados na Europa. Para muitos, o comentário é um sinal de que os clubes europeus devem olhar com mais atenção para o mercado sul-americano. Ex-jogadores e comentaristas brasileiros elogiaram a postura de Luiz Henrique. Para eles, o atacante demonstrou humildade e reconhecimento ao valorizar um colega que atua no Brasil. Essa atitude fortalece a imagem do futebol brasileiro e mostra que os atletas que brilham na Europa não esquecem suas raízes. O meia do Flamengo, alvo da declaração, ainda não se pronunciou oficialmente. No entanto, fontes próximas afirmam que ele recebeu a fala com surpresa e alegria. Para o jogador, ser citado por um atleta do PSG é uma prova de que seu trabalho está sendo observado além das fronteiras nacionais. A diretoria do Flamengo, por sua vez, já estuda como transformar o episódio em oportunidade. Eventos de marketing e campanhas promocionais podem ser criados para valorizar ainda mais a imagem do jogador, reforçando o vínculo com a torcida e aumentando sua projeção internacional. Torcedores mais antigos lembraram que o Flamengo sempre teve atletas admirados fora do Brasil, ídolos como Zico e Júnior já despertaram interesse internacional em suas épocas. Agora, a fala de Luiz Henrique coloca o atual elenco em posição semelhante, reforçando a tradição rubro-negra de formar craques globais. O episódio também levanta questões sobre o futuro do jogador. Caso o PSG realmente manifeste interesse, o Flamengo terá que decidir entre manter sua estrela ou negociar uma transferência milionária. Essa decisão envolverá não apenas aspectos financeiros, mas também esportivos, já que o meia é peça-chave no esquema tático do clube. A repercussão do vídeo mostra como uma simples declaração pode ganhar proporções gigantescas no mundo do futebol. Luiz Henrique, ao dizer que gostaria de ver o meia do Flamengo no PSG, não apenas valorizou o jogador, mas também colocou o clube carioca em evidência no cenário internacional. No Rio de Janeiro, o clima é de orgulho. Torcedores se reuniram em bares e praças para comentar o episódio, transformando a fala de Luiz Henrique em motivo de festa. Para eles, o reconhecimento é tão importante quanto uma conquista em campo. A fala também reforça a ideia de que o Flamengo vive um momento especial. Campeão de títulos importantes em 2025, o clube agora vê seus jogadores serem admirados por atletas que atuam em grandes clubes europeus. Essa combinação de conquistas e reconhecimento internacional consolida o Flamengo como potência global. Especialistas afirmam que o episódio pode ter impacto duradouro. Mesmo que o PSG não faça uma proposta imediata, o comentário de Luiz Henrique já aumentou o valor de mercado do meia rubro-negro. Isso coloca o Flamengo em posição privilegiada para futuras negociações. No fim das contas, a declaração de Luiz Henrique é mais do que uma frase solta. É um símbolo do respeito que o futebol brasileiro continua a despertar no mundo. Para o Flamengo, é a prova de que sua história e seus jogadores seguem inspirando admiração e desejo, dentro e fora das quatro linhas. E assim, com o burburinho ainda ecoando, o Flamengo inicia um novo capítulo de sua trajetória. Um capítulo que mistura conquistas recentes, reconhecimento internacional e a certeza de que seus jogadores estão prontos para brilhar em qualquer palco do planeta. A repercussão da declaração de Luiz Henrique sobre o meia do Flamengo continua a movimentar intensamente o cenário esportivo. Desde que o vídeo viralizou, torcedores, jornalistas e até dirigentes passaram a discutir as possíveis implicações da fala. O simples desejo de ver um jogador rubro-negro no Paris Saint-Germain foi suficiente para transformar o assunto em pauta obrigatória nos principais programas esportivos do Brasil e da Europa. Nas redes sociais, a torcida do Flamengo reagiu com entusiasmo e orgulho.
Muitos destacaram que o reconhecimento vindo de um atleta que atua em um dos maiores clubes do mundo reforça a grandeza do elenco rubro-negro. Vídeos de comemoração, memes e mensagens de apoio ao meia citado se multiplicaram, criando um clima de festa que rivaliza com conquistas recentes do clube. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Jornais franceses e espanhóis destacaram a fala de Luís Henrique, apontando que o futebol brasileiro continua sendo um celeiro de talentos admirados na Europa. Para muitos analistas, o comentário pode abrir portas para futuras negociações e aumentar o valor de mercado do jogador rubro-negro. Dentro do Flamengo, o clima é de valorização. Dirigentes enxergaram na fala uma oportunidade de reforçar a imagem institucional do clube e de destacar a importância de seus atletas no cenário global. A possibilidade de transformar o episódio em campanhas de marketing e ações promocionais já está sendo estudada, com o objetivo de ampliar ainda mais a projeção internacional do Flamengo. Ex-jogadores e comentaristas brasileiros elogiaram a postura de Luís Henrique. Para eles, o atacante demonstrou humildade e reconhecimento ao valorizar um colega que atua no Brasil. Essa atitude fortalece a imagem do futebol brasileiro e mostra que os atletas que brilham na Europa não esquecem suas raízes. Rivais do Flamengo reagiram com cautela. Alguns torcedores de outros clubes minimizaram a declaração, alegando que se tratava apenas de uma fala descontraída. Outros, porém, reconheceram que o comentário é uma prova da qualidade do elenco rubro-negro e da capacidade do Flamengo de formar jogadores admirados internacionalmente. O meia citado por Luís Henrique ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes próximas afirmam que ele recebeu a fala com surpresa e alegria. Para o jogador, ser mencionado por um atleta do PSG é uma prova de que seu trabalho está sendo observado além das fronteiras nacionais, aumentando sua motivação para seguir em alto nível. Torcedores mais antigos lembraram que o Flamengo sempre teve atletas admirados fora do Brasil. Ídolos históricos como Zico e Júnior já despertaram interesse internacional em suas épocas. Agora, a fala de Luís Henrique coloca o atual elenco em posição semelhante, reforçando a tradição rubro-negra de formar craques globais. Especialistas em mercado da bola destacaram que a fala de Luís Henrique pode ter impacto direto nas próximas janelas de transferências. O PSG, conhecido por investir pesado em contratações, poderia considerar a possibilidade de sondar o meia do Flamengo. Isso colocaria o clube carioca em posição estratégica para negociar, caso haja interesse em abrir mão de uma de suas estrelas. No fim das contas, a repercussão da declaração mostra como uma simples frase pode ganhar proporções gigantescas no mundo do futebol. Luís Henrique, ao dizer que gostaria de ver o meia do Flamengo no PSG, não apenas valorizou o jogador, mas também colocou o clube carioca em evidência no cenário internacional. O episódio se tornou um marco que mistura orgulho, expectativa e a certeza de que o Flamengo segue sendo o protagonista dentro e fora das quatro linhas. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.